Foto aqui na tela pra vocês. Nossa Senhora. Que bonito, hein? Se não tá com fome, vai ficar. Olha que delícia. E o brilho? O brilho desse prato que eu vou contar pra vocês, que é um filé de alcatra à paulista. Delícia. O que será um filé de alcatra paulista? Eu vou descobrir agora lá na Que é cozinha. a paulista. Então, é o A paulista. O A paulista. A gente Até tá o nessa alcatra a gente dúvida. acompanhou, né? O A paulista a gente deixa pro Renato Chiantelli explicar pra gente. Seja muito bem-vindo. Eu tô melhor agora. Que bom te receber mais uma vez aqui. É uma honra sempre, viu? Então tira essa dúvida. Por que o A paulista? Olha, ele é inspirado numa receita clássica italiana que se chama saltimbocca alla romana, que usa outra carne e outra cobertura. Vai ser uma cobertura aqui surpresa, pouco lembrada na culinária brasileira, mas muito lembrada para fazer lanche. Então aqui daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso, mas é uma carne bem suculenta e que vai realmente agradar o paladar das pessoas. Ah, mas eu tenho certeza que sim, Renato. E assim, o acompanhamento aqui, olha, tenho certeza que ele vai dar dicas. Esse daqui, qual que é o que você trouxe? Isso, eu fiz um fettuccine, Um fettuccine. mas coloquei também alguns ingredientes pouco usuais no molho. Ai, que interessante. Também funciona bem, a gente vai falar sobre isso. Um toque especial do chefe, então. Sempre tem que ter, né? Daqui a pouquinho você já pode entrar no @Gazeta Mulheres para, claro, dar sua sugestão também, né, para tirar as suas dúvidas. Que aqui, olha, tem vários ingredientes e tem um que está me chamando a atenção em especial. Eu vou mostrar, vai, que é esse daqui, ó. Mostra pra gente, Traquinas. Olha que ingrediente interessante. É isso que eu tô pensando mesmo? É olha uma que bonito, mortadela? hein? Mortadela. É isso? Meu Deus, quanto sabor que não deve ter esse prato. Vamos Vamos lá. começar. Bom, Camila, nós falamos aqui então da receita que é clássica. Certo. Ao invés de filé mignon, nós vamos usar uma carne também, que é uma carne boa, carne de primeira, que é o alcatra. Alcatra. O alcatra, hoje em dia, você compra ele até já meio fracionado também. Antigamente o alcatra era uma peça só. Hoje, bem antigamente eu digo, mas hoje se extrai a picanha do alcatra, se extrai o baby beef, se extrai o bombom do alcatra, então o açougueiro consegue tirar partes específicas do alcatra. Entendi. E nós estamos usando aqui o bombom do alcatra, é uma das Bombom do partes. alcatra. Tá bom? Então ele está aqui um bife um pouco maior. Mas poderia ser qualquer outra parte? Poderia sim, inclusive poderia ser outra carne, poderia ser um coxão mole num ponto macio. Um acém, você acha que dá certo? Não, assim é uma carne. Aí é mais dura. A carne do então, dianteiro, coxão né? mole, Coxão mole, patinho. patinho. Ou aí já realmente vai para um filé, contra filé. Ótimo. Né? É bom Mas a realmente gente ter carne de opções. primeira, exatamente. Ó. Então aqui era um escalope, ele é um pouco menor e a gente bateu com um martelo de cozinha para ele ficar um pouco maior. Aí ele ficou grande demais até, então em casa você vai cortar ele com um tamanho um pouco menor. Tá? Vou fazer este aqui para a gente fazer o passo a passo todinho da receita. O tempero básico, pimenta moída na hora. Se você puder ter um desse moedorzinho aqui, que é tão simples, né? A pimenta vem mais fresca, pimenta Ai, preta. é ótimo esse moedor. E você já faz... E tem os baratinhos. Antigamente ele era mais caro, Sim, mas sim. hoje em dia tem os baratinhos. Esse aqui custa R$10. Coisa assim, então, vale realmente muito é a pena. barato. Né? Então, o sal também, nós não vamos exagerar muito, porque essa receita vai, o que você já falou, que é a mortadela. A mortadela, a gente tem vários tipos de mortadela hoje no mercado, né? As mais econômicas, algumas sofisticadas agora até com pistache. Já vem Tem mesmo? Tem, mortadela com pistache. Essa eu não conhecia, não. Lá na Itália se usa muito. Ai, que delícia. Como o pistache invadiu o Brasil. É, né? Todo foi mundo até na agora mortadela. Mas é entrou na gostoso? mortadela. Sim, é É gostoso. bom. Gostoso, sim, Vou é provar gostoso. qualquer Dá um dia. sabor diferenciado, né? Então aqui eu coloquei realmente pouco sal. O queijo, também estou usando a mussarela, que é um queijo mais tradicional, né? Um queijo mais fácil de encontrar. Então poderia ser um outro tipo de queijo, desde que ele derreta bem, né? E que combine um pouco, que não seja um sabor muito forte, porque tem que destacar o sabor da mortadela. Essa receita aqui na Itália, ela se chama saltimbocca alla romana e ela é feita com filé mignon e feita com presunto parma. Nós fizemos uma adaptação aqui no Brasil com ingredientes que são mais econômicos. Que né? ótimo, chefe. E é uma Eu amei receita essa ideia. muito famosa lá. Primeiro porque eles gostam, o italiano gosta muito de misturar carnes. Tá. De porco, com frango, com carne bovina. Então aqui nós vamos usar esta mortadela e a receita ficou famosa porque foi feito um filme, ela já existia há muito tempo, 1900 por aí. Mas ninguém conhecia porque era muito centralizada, ela chama saltimbocca alla romana. Muito regional. O nosso se chama
alcatra paulista, mas a lógica do prato é a mesma. Inclusive, olhando assim o visual, é muito parecido. Parecido. Muito parecido também. E ficou famoso Ficou por conta famoso de um porque filme? um filme foi rodado lá na Itália, chama Três Moedas de uma Fonte. Foi um filme muito famoso, que foi o primeiro filme transmitido em CinemaScope, aquelas telas maiores, com melhor qualidade, então já atraiu muita gente. E um dos protagonistas contava histórias de 3 moças que foram para Roma para arrumar um namorado italiano. Elas queriam ter namorados italianos. Sei. Né? Tem jogar a moedinha lá na fonte e tal. E aí um dos protagonistas gostava muito desse prato, que não era conhecido, né? Mas apareceu no filme. E aí se falavam todo mundo ficou curioso para conhecer. Foi um sucesso mundial o filme, até pela forma de projeção que ele teve, né? Que interessante. E aí levou a receita também para o mundo inteiro conhecer. Que interessante. Agora a gente tem a nossa versão, né? É verdade. Que o chefe criou aqui pra gente. E essa mortadela que tá tão fininha. Isso, então isso é importante. Não peça para cortar bem fina. Olha, a fatia tá assim, muito fina, suave. E aí você pode talvez caprichar um pouquinho mais. Eu também não quero fazer com que só o sabor da mortadela apareça, né? Então aqui a gente colocou apenas 2 fatias fininhas. Você vai usar tudo? O quê? Essa mortadela? Se eu vou usar tudo? Não. Não? Não mesmo? Qual o plano? Porque eu queria só pegar uma para comer. Por favor. Ai, ela tá muito cheirosa. Tem um garfinho aí? Você quer uma também? Não. Desculpa. Esqueci. Olha, Sandrinha. enquanto você degusta, Camila, eu vou aqui já aquecer com a ajuda. Sandrinha, por gentileza, você ativa essa frigideira aqui, que essa panela é excepcional. Eu vou colocar, não é para não grudar, não. Não, tá eu sei que a panela ela não adere, mas é por causa do sabor da manteiga e do azeite. Então, a manteiga. Eu estou misturando manteiga com azeite, por quê? Se você fizer só com a manteiga para agregar o sabor, a manteiga ela queima muito rápido. Ela tem um ponto de fumaça, que a gente chama assim, né? Então ela vai ficar pretinha, escurinha muito cedo. Então se você mistura o azeite, dá um equilíbrio e aí a coisa funciona melhor. Você, agora eu vou pedir para você abaixar, que esse fogão também aqui é muito bom, né? Deixar bem baixinho, aí chegando, vou até um pouquinho fora. E aí, enquanto isso, eu vou preparando aqui o nosso, não vou chamar de saltimbocca, o nosso alcatra paulista. Alcatra paulista. Então com um palito grande, esse palito é palito de petisco, para você beliscar assim, né? Então com esse palito você atravessa de fora a fora, uma única vez aqui, saindo pelo outro lado. Faz assim, que aí ele já não vai soltar a mortadela na hora que você for chapear. Então esse é o objetivo, é prender a mortadela, mas porque senão na hora... ele vai continuar retinho, você não vai enrolar nem nada. Senão na hora... ele não é um bife rolê, não, ele vai ficar assim espalmado, né? Aí dá uma amassada nele para ele se acomodar no palito, né? Ótimo. E aqui nós já vamos entrar num empanamento, mas só com farinha. Por que eu vou usar só farinha? Para que fique um pouco de resíduo dessa farinha lá na panela, porque depois a gente vai entrar com um vinho, vai ficar um creminho gostoso para acompanhar. Você vai ver. Então você vai usar o fundinho que a gente chama, né? Aquele da belo panela para fundinho. fazer um molho. Nós vamos dissolver aquele resíduo gostoso, né? Nossa, ótimo. Com o vinho. Então vou caprichar também aqui na farinha por causa disso. Então é só passar direto uma vez só na farinha? Farinha de trigo, sim, porque essa não tem um empanamento que vai no ovo, né? Agora ele vai ser selado lá, né? Tá. Ô Sandra, agora por gentileza que minha mão ficou super fácil, né, gente? Sim, muito fácil. Muito essa fácil. parte aqui é muito fácil. Então eu estou acrescentando aqui, ó, do lado da mortadela para baixo, tá? Primeiro lado da mortadela. Se precisar de um pouquinho mais de azeite, a gente coloca. Eu vou pôr por causa do sabor. E agora pode ativar um pouquinho mais forte, Sandrinha. Ótimo. Um contrafilé também vai bem, né, nessa receita? Contrafilé vai bem também. Vou agora, como eu já fiz essa parte, vou tirar aqui. Vou lhe pedir um favor, Camila. Pois não. Vamos... Sálvia. Às vezes é difícil achar sálvia. Então o que você vai na feira, normalmente todo feirante, aquela barraca que vende as flores, tem os vasinhos, né? E a sálvia ela dura bastante em casa. Ai, que Deixa ela bom. num lugar que pega bastante claridade, não esqueça de sempre regar bem. Sandrinha, aquela tesoura que você tinha E tá emprestado. linda, ó. Então temos aqui um pezinho lindo de sálvia. E olha, essa sálvia estava num ambiente bem fechado lá na minha cozinha, super limpinha. E ela vai bem até na sua fresca. cozinha. Tem uma janelinha próxima. Sim, eu deixo num lugar, assim, um ambiente que ela realmente tome um pouquinho da luz, E dá direta do certo. sol ou não, né? Mas o importante é a claridade. E olha que folha aveludada, super limpinha. E a sálvia combina com carne vermelha. E ela traz, sim, ela é clássica nessa receita. Ótimo. E a sálvia também,
O italiano gosta muito de macarrão com manteiga, né? E usa a sálvia também para aromatizar quando se faz uma pasta na manteiga. Ótimo. Bem legal. Que aí se chama pasta al burro. Burro é manteiga, né? Meu pai, Pasta al burro. Meu pai queria me ensinar quando eu era pequeno a falar italiano. Aí você chega para uma criança e fala, manteiga é burro. Aí você fala, pai, mas burro não é manteiga. Não é manteiga? Então, Como assim? Como é que você vai associar essas coisas, né? Enfim, aí a gente Legal. coloca aí umas 2 ou 3 folhinhas de sálvia, que ela vai soltar um perfume bem gostoso. Lembrando que é para comer depois a sálvia, né? Tudo que você coloca na receita é para você degustar. Comer. Tá. Por exemplo, a folhinha de hortelã, você agora pode baixar um pouquinho, que isso aqui ele é bem rapidinho. Ele está perfumado demais. Eu já estou imaginando aqui Camila, vou dar uma viradinha aqui para ver como já está a nossa o olha. sabor com a mortadela. Ela Olha ficou aí. bem tostadinha aqui, não tem problema Não nenhum. tem problema. Está Não. mais tostada porque esse fogo realmente é forte. Ele é mais forte, chefe. É verdade. Mas não tem problema não. Essa hora, a gente tem que tirar o palito para ele se acomodar um pouco lá, tá? Certo. Então eu vou com a ajuda do garfo, só pegar no palitinho aqui, puxar ele de lado. Se não coloca o palito, o que acontece com a mortadela? Na hora que você virar, de repente a mortadela fica lá, ela não vem é junto pra com a carne. Ah, entendi. Né? Ela pode ser só. O queijo ajuda a dar uma colinha, né? Tá. Ele dá um sabor, dá uma Dá colinha. para não correr o risco Porém, de ficar do lado errado ali, de colar na panela. Exatamente. Então essa hora você tira e dá uma comprimida para ele encostar bem o fundo. Porque às vezes ele fica com aquele formato do palito e não encosta bem o fundo. Fica né? arredondado. Não é uma carne muito grossa e não pode ser uma carne muito seca. Uma carne comendo um ponto mais ao ponto, eu diria, né? Tá. Que fica um pouquinho mais suave no meio. E aí nós já vamos colocar as folhas de sálvia por cima, a gosto, né? Agora vai me perguntar, sálvia aparece com o quê? Um sabor? Eu não sei dizer. Para mim, a sálvia tem um gosto muito De sálvia. de sálvia. Então, É muito característico, prova, né? se você não sabe se gosta, né? Quem não sabe, prova um pedacinho da folha, né? Pra... Eu ia até perguntar se poderia usar algum outro tipo de folha, mas você falou que a sálvia é o tradicional. É o desse tradicional, prato, verdade, né? é o tradicional. De repente colocar um manjericão, sei. Manjericão, poderia ser. Né? Poderia ser, de repente, se você não encontrar a eu sálvia ver aí na aqui. sua casa, pode ser, né, chefe? Pode sim. Tá. Sandrinha, acho que eu estou aprendendo aqui, eu baixei isso. Ó, vou aproveitar e vou dar mais uma regadinha de azeite aqui, Camila, por cima. Mais um azeitezinho por cima. E agora a nossa farinha de trigo. Ah, Sandrinha, cadê a farinha de trigo? Ela já vai pegar. O que você disse? A farinha de trigo que eu vou colocar mais um pouquinho para ela encorpar um pouquinho ali. Você já vai preparar o molho agora? Sim, na verdade a gente usa aquele fundo Tá. da panela já para fazer. Ótimo. Não é necessário. É que como eu não... Obrigada, eu não, Sandrinha. vou colocar um tiquinho só. Só um tiquinho. Ah, desculpa, eu já fui aqui na mão também. É só para ajudar o molho a ficar um pouquinho mais encorpado. Encorpado. Um pouquinho mais. E aí você vai acrescentar o vinho. E essa hora sim, nós vamos aumentar esse fogo. É um vinho branco. Vinho branco Seco. seco. Sempre nas preparações culinárias, o vinho branco vai seco nos pratos salgados, de modo geral, né? E para Certo. fazer as sobremesas vai o vinho branco, presta pra mim, Sam. Vai o vinho branco suave, né? Porque na sobremesa, ó, perceba que solta um aroma, Assim. interessante. Eu tô sentindo daqui, acredito. Aí a gente vai pensar, poxa, então vai sobrar, vai ser uma bebida alcoólica? Não, porque o vinho já tem uma graduação baixa, né? Teor alcoólico natural da fermentação. Mas ele vai ficar aquecendo, ele vai ficar evaporando aí. Então ele vai soltar, o álcool vai embora e Só vai ficar, vai ficar o o aroma. sabor. O aroma, aquele fundo gostoso. Ó, perceba, eu acho que a câmera dá para Já ver tá bem, né? encorpando, hein, Ó. esse molho. Ó, veja bem, ó. Isso Olha que porque delícia. é a própria farinha que você colocou no empanamento, né? E a gente aproveita essa hora já para regar os escalopes. Sandrinha, agora eu vou pedir mais uma vez a sua ajuda. Sim. A gente vai começar a fazer, vou diminuir agora o fogo para ele cozinhando lentamente ali. E a gente vai começar a aquecer mais este aqui, que é para todos os convidados. Eu já deixei alguns E aqui já tá preparados. pronto. Esse aí você pode aumentar o fogo desse aqui Tá. também, Sam, a potência. E aí também nós vamos começar a pensar na nossa massa que vai acompanhar. Tá. Hoje você trouxe, então, essa proposta de acompanhamento com a massa, Sim, né? Fala de novo para quem não ouviu, que massa é essa? perfeito. Nós trouxemos aí um fettuccine, Fettuccine. que é, vamos dizer assim, um similar do talharine. Ele, na verdade, é um pouquinho mais largo apenas.
É uma massa que a gente pré-cozinha, dá para fazer assim em casa também. Não precisa colocar óleo no pré-cozimento, mas quando você faz, vai usar depois, que é o nosso caso agora, às vezes quer fazer isso em casa também, né? Aí você coloca um pouquinho de azeite para não grudar tudo. Eu ia te perguntar, porque tá bem soltinho. Então, depois de pronto, você jogou um fiozinho de azeite. Mas uma coisa importante, que esse é um segredo. Você precisa, assim, dar um banho de água fria nele. Aí, se lava a massa, quando você vai usar na hora, não se faz isso. Sai da panela e termina o cozimento no molho, por exemplo. Sim. Mas nesse caso, não, a gente precisava dele já pronto. Às vezes você precisa disso em casa também, para receber os convidados. Você quer conversar e não ficar lá misturando macarrão, né? Verdade. Então, aí sim, você dá um banho nele para parar a cocção. Um choque térmico. Um choque térmico, senão ele continua cozinhando, chama cocção residual. O calor dele vai fazendo com que a massa, ele todo junto lá, vai ficando mole. Então dá o choque e aí fica bom dessa forma, assim. E aí você pode usar depois. Sim, com azeite no... Com azeitezinho, ele não fica unidos venceremos. Então, a diferença então, antes de eu colocar a massa, dá pra ver aqui, ó, tem um pouco de verdura no molho. Ah, sim. A gente não está acostumado, assim, normalmente cozinhar o molho de tomate com verdura. Posso tirar isso, chefe? Por favor, Camila. Mas é uma coisa que você agrega sabores diferentes. Aqui o que eu fiz? Eu temperei, mínima coisa, com um filezinho ou dois, do que a gente chama ou alite, né? Ou então aquela sardinha anchovada, que é um peixinho curtido, que você coloca lá para dar um aroma ao molho. Não é que vai dar um sabor daqui, não. Você vai colocar tão pouquinho, ele traz um tempero diferente. É isso que eu ia te perguntar, ele entra como um tempero. Como um tempero. Por exemplo, na pizza, não tem a pizza de alite com parmesão e tal, ele tem que pôr bastante alite. Porque faz parte do recheio. Mas originalmente o alite, ele foi criado para você usar como tempero. Olha só. Como a turma gosta, né? Acaba usando, comendo com pão puro, às vezes, né? E às vezes as pessoas, porque assim, é um sabor intenso. Muitas pessoas não gostam do alite porque, enfim, é mais forte. Mais forte, Mas se você usa ele como tempero, ele pode dar um toque todo especial. Exatamente. Olha, então eu vou colocar a massa. Como a gente aprende aqui, né? Se ela tivesse sido cozida agora, a gente ia tirar um minutinho antes da cocção, lá da água fervente, né? Um minutinho antes para ele ficar um pouquinho al dente ainda, um pouquinho firme. E aí você termina aqui no molho. No molho. Isso. Beleza, Sandrinha, me ajuda agora aqui. Me conta desse molho. Mais um pouquinho. Que a gente tá com os convidados, né? Vamos caprichar. O que você falou, Sandrinha? Vai colocar que eu mais? tinha colocado pouco, mas já me falaram no começo, a tia tava um apetite louco hoje. Então eu falei, gente, vamos caprichar. O Thiago também falou. Legal, essa eu tô misturando. Então, o correto, a massa termina a cocção aqui no molho, tá bom? Sempre assim em casa. Você tinha me perguntado do molho. Eu ia perguntar, eu não sei se você falou, o molho você preparou como? Molho, um fundo básico. O molho não precisa ter muita coisa diferente. Certo. O que eu aconselho? Um pouco de cebola roxa, porque ela ajuda a tirar a acidez do tomate, que é natural o tomate ter aquela acidez própria, né? Sim, a cebola roxa então cebola ajuda. Roxa, picadinha. A Sandrinha já agora caprichou de ver. Depois você me ajuda, já coloca o restante. Aí pronto, tá vendo? Resolvido. Aí vai dar pra todo mundo. Camila, dá uma olhada aqui, ó. Como esse molhinho no fundo, sem fazer esforço nenhum, você viu como ele já criou um sabor aqui, ó. Já vai dando aquela regadinha. A gente vai colocar nesse aqui também. Esse tá um pouquinho mais encorpado, ficou mais tempo aqui na panela, né? Certo. Bom, então, fundinho de cebola, picada cebola roxa. Tomate, às vezes você não encontra tomate bom ou então encontra tomate muito caro. Então a gente usa o quê? Tomate pelado ou aquelas passatas de tomate, que é tipo um purê também. Sim. Esses são bons, porque o molho pronto, talvez numa emergência você possa usar, mas o que ele traz já é assim, um sabor que não é original só do tomate. Você prefere, claro, o tomate original, você não bem tem, madurinho. se você tem um tomate fresco, use-o, com certeza vai ficar muito bom. Mas se você não tem, usa uma passata, que é aquele tipo um purê um pouco mais ralo, né? Ou então um pomodoro em lata, que já vem um tomate pelado, né? Sim, pomodoro pelato, no italiano, que também funciona muito bem. Aí você agrega seus sabores, umas folhinhas de manjericão, aquela cebola roxa, o tomate, azeite, pimenta do reino. E aqui, no começo, na base, eu já refoguei uma escarola, no começo de tudo, refoguei a escarola com um alite, deixei ele dissolver bem, para depois entrar com o tomate. Então isso tudo são detalhes, mas que no final você sente uma diferença. Outra receita, é outra experiência, né? Com certeza um sabor muito diferenciado. É verdade. Olha, então, ó, como ele disse, ó, finaliza o cozimento da massa no molho.
Ô, Sandrinha, agora aqui eu já vou baixar que já agora a chegou. finalização, dá aquela caprichada, né, Sandrinha? Perdão, chefe. Olha, aqui que eu vou fazer. Também dá uma olhadinha. Já chegou no ponto a carne. Você precisava do outro pegador da carne. Eu vou usar esse aqui mesmo. Pode deixar. Você, posso já servir, Camila? Pode, por Posso? favor, porque aí a gente já Perfeito. mostra o resultado final, né? Perfeito. Deixa eu ver como é que ficou a parte de baixo da carne. Ótima. Sandrinha, acho que já vou pegar os pratos, porque a gente já vai servindo e já vai todo mundo pra mesa. Você me ajuda? Ó. Eu ajudo aqui o chefe. Olha só. A Sandra, como sempre, dá uma mão total aqui. Não né, é? Sandra? Sem ela, Toda você não tá vez entendendo. Isso aqui aqui. não funciona muito, não. Olha, esse molhinho faz toda a diferença sobre a carne, hein, pessoal? Pronto. Já agilizei aqui, ó. Aí, tá vendo? Nossa, Camila, hoje tá todo mundo aqui, tá todo Não, mundo. é porque a gente já vai direto pra mesa. Experiência Você colaborativa, viu muito só? legal. Sempre dá certo. Queijinho, eu ponho pra você o queijinho, tá? Eu Aí a limpo aqui Sandra o prato pra finalizando você. lá Eu pra mim. limpo. O último só deixa aqui pra eu mostrar. Ah, Que tá eu bom. gosto de fazer aquele giro bonito pra todo mundo ver. Perfeito. Esse aqui que é o que você deu pra ele? Esse aqui? Foi, né? Ah, obrigada. Lindo, Aqui, né? ó, Eu pronto. tiro esse aqui daqui. Chega mais, Traquinas, olha só. Vamos dar aquela giradinha? Olha que prato ajudar. lindo. A carne, gente, já dá pra ver o brilho dela, a suculência só no olhar. E imagina no paladar como é que tá. Essa preciosidade aqui, meu Deus. Eu tô salivando muito, vocês não estão entendendo. Chegaram, né? Que bom que vocês chegaram. Uau, Tudo bom? Pamela, um prazer Tudo revê-la. ótimo. Ai, que Tia, prazer. bom dia, tá bem, lindo? Bem, graças a Deus, Bom Leone. te ver. Passa pra cá, Thiago. Sandrinha. Oi, Grande Sam. mestre. Você representa a Zona Leste como ninguém, chefe. Vila Prudente. É isso mesmo, nossa Oh, ZL. maravilha, um beijo pra todo mundo da Ai, Vila como você tá Prudente. quentinha, Sandrinha. Que gostoso. E ela tá aqui. Ela Olha, tá eu quentinha. adorei. A primeira vez que todo mundo vem aqui buscar os Não é pratos. gostoso? Oh, adorei Não, isso, esse experiência clima familiar. Familiar, exatamente. Perfeito. Isso é muito bom. Sandrinha, você quer uma ajuda no final aqui? Tá tudo certo. Não? Tudo certo? Esse aqui é o seu? Tá É faltando o meu um. esse, Faltam acho que tá dois, faltando. Sandrinha. Falta dois. É, Esse do mais um, príncipe. só. Esse. Isso, é. então vou montando Verdade. esse último aqui rapidinho. Vai pra você, se Da você quiser. galetinha. Vai, Agora do então vai, príncipe. Sandrinha pode. Agora meu. Agora da galera. Agora meu. Não esqueça do Não, creminho. Sandrinha, tô com uma fome, viu? Você tá com muita Capricha, fome? deixa eu ver o seu. Capricha no do Ti. Que ele tá quer com logo Pega o fome. creminho duas aqui pra ele, peraí. É isso, molequinha. Duas contas. Pronto, Camila. Pronto? Perfeito. Quer que eu levo? Agora é tia minha. Aqui, ó. Falta um Obrigado. ainda, Camila? Não, tudo certo. Obrigado. Deu tudo certo? Tudo certo. Sandrinha. Sandrinha, obrigada. Obrigada, Obrigado, Sandrinha. Aê! Ô, Sandrinha, faz favor um minutinho. Ai, Sandrinha, boa. eles estavam me perguntando, pessoal, das novelas turcas, que você não tá falando mais nada. Amanhã a gente fala. Amanhã vai falar? Amanhã fala. Olha, Amanhã é hein? dia, amanhã é Todo dia. dia ela fala amanhã. Hoje é aquele dia que todo mundo pula salada no almoço, não é? E quer logo o prato quente. É. Quer a massa. Justamente, Pamela. Esse prato é o perfeito. Olha, Olha, só. vamos ver como é que tá esse Vou cortar aqui a carne pra alcatra vocês. paulista. Nossa, o Olha Catra que Paulista. macia. Tá bem macia, viu, gente? Tá mesmo? Bem macia. Ó. Vou pegar a primeira carne. Nossa senhora. Tem muito saboroso. Desmanchando. Vamos Sabor. aqui lembrar então da mortadela nas preparações culinárias, hein? No Nunca frango, imaginei. Verdade. né? Ou então em cubinhos no macarrão. Olha, vamos pensar nisso, porque É realmente verdade. A gente Sabor usa pouco, e né? maciez mesmo A pra mortadela. É, usa nas pouco, receitas. carne. Que delícia. Ou Nossa, então- muito bom. Só lembrando, então, o alcatra, hoje você compra ele já desmembrado lá, né? Então pede Tá. o baby beef, que é uma parte do alcatra, o bombom do alcatra. São aquele bife grandão, às vezes não traz a parte melhor, a parte mais macia, como tá esse aqui, né? Tá macio demais esse. Muito Tá bom, né? desmanchando. Esse é mais perto do baby beef, é isso? Não. Vizinho, exatamente, dentro da peça, ele é do lado. Olha, chefe, maravilhoso. E o Parabéns, molho chefe. dessa massa, desse talharim, tá perfeito. Verdade.